Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso goleou o Cruzeiro por 4-0 no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Que estreia maravilhosa! Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E claro que falo também sobre o extracampo. John Textor afirma que o Transferban está resolvido. O que dizem outras fontes e mais reuniões quentíssimas nesses dias muito complicados fora de campo para o Fogão. Que dentro de campo o Glorioso continue jogando o futebol bonito que vimos ontem, principalmente no segundo tempo, e vencendo de forma competitiva. Martim Anselmi, mais uma vez, foi bem à frente do nosso time, que novamente goleou uma equipe treinada por Tite. Na última vez que o treinador do Cruzeiro esteve no Newton Santos, antes de assumir a Raposa, perdeu por 4-1 pelo Flamengo. Máximo respeito ao Tite, a história dele no futebol, mas eu não poderia deixar de lembrar daquela goleada em 2024. Pois é, galera, o Botafogo foi a campo com Neto no gol, linha de 3 na zaga, Matheus Ponte, Newton e Alexander Barbosa, aquela linha de 4 no meio com 2 alas, Vitinho pela direita, Alex Telles pela esquerda, por dentro Alain e Danilo. Dupla de meias, Santiago Rodrigues um pouco mais para a direita, Montoro um pouco mais para a esquerda e Arthur Cabral centralizado. Era o 3-4-2-1 do Fogão contra o 4-2-3-1 do Cruzeiro, que tinha o Gerson jogando como meia ponta pela direita, o Matheus Pereira centralizado, o Wanderson como um ponta pela esquerda, o Caio Jorge como centroavante. O Botafogo começou marcando em cima, tentando tomar as primeiras ações, com bola também, e conseguir até chegar ao último terço do Cruzeiro na primeira etapa, mas ali eu dizia na transmissão do Glorioso Play, veja as transmissões no Glorioso Play, com narração do Matheus Medeiros, comentários Thiago Gracia e Fabiano Bandeira, quase que não sai, Thiago Gracia e Fabiano Bandeira. Foi muito boa a transmissão de ontem, obrigado a quem por lá esteve. Então eu dizia na transmissão do Glorioso Play que o Botafogo precisava caprichar no último terço, estava conseguindo chegar, tinha que elaborar melhor as jogadas por ali para finalizar com qualidade. Veio a parada no primeiro tempo, os jogadores precisando de hidratação, final de janeiro ainda, e jogo no Rio de Janeiro, sabemos como é, e a partir dali o Cruzeiro melhorou. Conseguiu colocar a bola no chão e entrar no campo do Botafogo também. Matheus Pereira se movimentando muito, Gerson tentando jogar, mas bem vigiado pelo Botafogo. Só teve um lance pelo lado direito que ele cruzou de trivela, mas o Cruzeiro não conseguiu assustar tanto. Muita gente viu como um problema, e vamos desmistificar um pouquinho aqui agora a linha alta do Botafogo com os impedimentos do Cruzeiro. Galera, modelo de trabalho do Martim Anselmi. A tendência é de que o torcedor do Botafogo tome sustos ao longo da temporada com a linha tão alta, mas muita gente pensou que os impedimentos pelo lado do Cruzeiro foram por conta de erros do Botafogo, quando na verdade o Botafogo errou em outros aspectos. Mas quando o jogador do Cruzeiro aparecia impedido, não era um erro, era um acerto do Botafogo. O Cruzeiro estava tentando essa bola às costas da defesa do Botafogo, essa bola no funil entre um zagueiro e um ala, por exemplo, ou então entre 2 zagueiros, estava tentando a bola descoberta para o Caio Jorge explorar. O Botafogo não teve impedimento na partida e foram marcados 5 impedimentos contra o Cruzeiro, porque o Botafogo acertou a linha. Num deles, um susto gigante. O Caio Jorge recebeu, partiu em direção à meta do Botafogo, driblou o Neto, fez o gol, mas estava impedido e foi muito bem marcado o impedimento, muito bem anulado o gol do bom centroavante do Cruzeiro. Sabe quem errou muito contra o Cruzeiro? Adversários que tomaram gols, e foram vários, em 2025 dessa forma. Com um passe entrando o Caio Jorge sozinho, saindo à frente do goleiro. Sabe quem errou?
a defesa do Atlético Mineiro na vitória do Galo no último fim de semana por 2-1 de virada sobre o Cruzeiro na Arena MRV, quando o Caio Jorge não foi observado de perto, conseguiu achar o espaço, recebeu o cruzamento e fez o gol dentro da área do Atlético Mineiro. Ali houve falha. O Botafogo falhou em outros momentos quando não havia impedimento e o Cruzeiro conseguia entrar na área para finalizar. Mas um time qualificado vai conseguir, contra outro time qualificado, entrar na área para finalizar em algum momento. E aí entra um outro ponto interessantíssimo do trabalho até aqui do Martim Anselmi. O Botafogo ainda está desenvolvendo uma solução para esse novo modelo de jogo, com a linha mais alta, com 3 zagueiros, e para conseguir, então, neutralizar os adversários na zona ofensiva. E quando não consegue encontrar, quando não existe o encaixe, há a compensação. Os jogadores entendem que algum mecanismo não funcionou e rapidamente buscam essa compensação para que o adversário não finalize de forma confortável. Então o Barbosa, por exemplo, conseguiu interceptar um chute do Caio Jorge dentro da área. Ali sim houve uma falha coletiva e o zagueiro do Botafogo buscou a interceptação, depois deu bronca nos companheiros, absolutamente natural. E quando o Botafogo vencia por 1-0, estava em cima, quase fazendo o segundo, o Vitinho sentiu um desconforto, um desgaste, não conseguiu retornar nem orientar companheiros no retorno. Isso já no segundo tempo, galera. O Cruzeiro contra-atacou já na segunda etapa, perdendo por 1-0, e ainda bem que o Caio Jorge não finalizou. Eu disse isso na transmissão, preferiu o passe para dentro com o Matheus Pereira, se bem me lembro, chegando, e o Danilo, que foi um monstro, jogou muita bola, conseguiu interceptar. Já tinha feito um gol, fez outro lá na defesa, depois fez mais um lá na frente, o terceiro do Fogão, e o Glorioso goleou por 4-0. Então, dificuldade no acerto da linha? Sim, mas os impedimentos não são erros claríssimos do Botafogo. Por um detalhe, pode se tornar erro, mas milimetricamente o Botafogo acertou. E com a bola no pé? Um time que tentava entrar no campo do Cruzeiro, como eu já disse, conseguiu nos primeiros minutos, até a parada, depois teve mais dificuldade. Na reta final da primeira etapa, o Botafogo botou a bola no chão, conseguiu jogar novamente, o Alan até recebeu um passe. Na verdade, o Santiago recebeu um bom passe do Montoro, saiu driblando, a bola sobrou para o Alan, que finalizou e houve o desvio. Veio o segundo tempo, mudança de postura já desde o início, o Botafogo tentando ocupar o campo ofensivo. O Glorioso fez gols em transição? Sim, o segundo e o quarto. Mas não caiam nessa história de que o Botafogo jogou em transição. No primeiro gol, o Cruzeiro estava com um bloco bem baixo. E além do trabalho do Anselmi, nós vimos um jogador desequilibrante, um garoto espetacular, Álvaro Montoro, quebrando a linha do Cruzeiro, até 2, porque ele driblou 4 jogadores, chegou o Gerson, coitado, o Lucas Romero deu o bote, tomou um drible, caiu no chão, tentou levantar rápido, tinha o Lucas Silva, tinha jogador que eu não identifiquei, o Montoro recebeu um lateral lá pelo lado esquerdo, e eu dizia, o Cruzeiro tem problema no lado direito da defesa, não sabia que o problema era tão grave a ponto de vários jogadores não conseguirem tomar a bola de um garoto extremamente habilidoso como o Montoro. No terceiro gol, o Cruzeiro também teve problema por ali, já falo sobre isso. Então o Montoro recebeu a bola com 2 minutos da segunda etapa, driblou muito, encontrou o Arthur Cabral, que fez muito bem o papel do pivô, travando a bola no momento certo, protegendo e dando um passe especial para o Danilo chegar finalizando do jeito que dava, de biquinho, no canto esquerdo do Cássio. O Cabral recebeu a bola e não deu o passe de qualquer jeito. Esperou o momento correto. Quando ele travou, o zagueiro do Cruzeiro, Jonathan Jesus, não sabia o que fazer. Então o Cabral deu o passe entre as pernas do adversário para a chegada do Danilo. 1-0 Botafogo. O Cruzeiro, com a qualidade que tem, tentou sair para o jogo, tentou encurralar o Botafogo, que num primeiro momento teve dificuldade para sair. O Anselmi falou a respeito disso na coletiva. Ali era um momento para o Botafogo respirar um pouco para depois o treinador conseguir substituir, colocar fôlego novo em campo, então o Botafogo sair
Aí sim é em velocidade. O Cruzeiro apertou o Botafogo, gerou alguma dificuldade para o Glorioso. O vídeo pode ficar longo, hein, galera? Não tem problema. O Alan tinha tomado o cartão amarelo ao fim da primeira etapa. Volante do Fogão, que por conta do Transferban não consegue inscrever novos jogadores, não está contratando. O que Martim Anselmi fez? Tirou o Alan e tirou o centroavante Arthur Cabral. Colocou o Matheus Martins como centroavante móvel, já fez isso contra o Volta Redonda, contra o Bangu, mas colocou o Arthur, que é um meia-ponta hoje pelo lado direito, e tirou o Alan. O Santiago deu um passo atrás. Ali, o Botafogo conseguiu se fechar melhor, o Cruzeiro não tinha tantas chances, mas depois de um cruzamento com corte esquisito, o Montoro dominou a bola de maneira perfeita. Pausa. Atenção. Vocês acham que o Botafogo sofreu com a linha alta? E o Cruzeiro, que tinha o Fabrício Bruno marcando o Montoro lá na frente. O Montoro lá na defesa do Botafogo, dominando, girando em cima do forte zagueiro cruzeirense e fazendo um lançamento espetacular. Eu falei no Glorioso Play, comentei aqui no canal Fabiano Bandeira também, que se fosse o Matheus Martins, treinaria muita finalização, porque com o treinador utilizando ele por dentro em vários jogos, ou em alguns jogos do Campeonato Carioca, ele poderia ganhar essa oportunidade para momentos nos quais o Botafogo tivesse a possibilidade de buscar escapes por dentro. O Caio Jorge faz muito isso no Cruzeiro. O Matheus Martins não é o Caio Jorge, mas o treinador utiliza o jogador com essa característica por dentro. É hora de treinar a finalização e aprimorar. O Matheus Martins recebeu esse bolão do Montoro, Cruzeiro com a linha altíssima, o garoto conduziu, levou até a área praticamente, fez o gol chutando cruzado. O Fagner não conseguiu abordar o Matheus Martins. O Cruzeiro que sofreu com a linha altíssima e o Botafogo botando a bola no chão com qualidade. O Glorioso, galera, tinha só o Danilo de volante, tinha só o Barbosa de zagueiro. Que loucura! Acha que acabou? Nada disso. Teles saiu, entrou o Natan. E o Marçal entrou no lugar do Montoro. O Botafogo tinha, então, Neto no gol, Mateu Ponte, Barbosa e Marçal, Vitinho, Nilton foi adiantado, Danilo e Natan na ala esquerda. O Santiago, que começou na meia direita, estava na meia esquerda, porque o Arthur estava na meia ponta pela direita, lá na frente, Matheus Martins. E depois de uma boa troca de passes, o Danilo conseguiu encontrar o Nilton, que de primeira fez a inversão maravilhosa lá para o lado esquerdo do nosso ataque, lado direito da defesa do Cruzeiro, que tem o quê? Dificuldades. 2-1, a bola chegou ao Natan, que dominou e teve toda a tranquilidade do mundo para observar a infiltração do queridíssimo Danilo. Passe perfeito, parte interna, levantando a bola no espaço corretíssimo. Danilo cabeceou muito bem, não é fácil cabecear daquele jeito para um volante. 3-0 Botafogo no Cruzeiro do goleiro Cássio, que nada pôde fazer. Era aula de futebol. Primeiro gol, Cruzeiro com a linha baixa, o Montoro driblando um monte de gente, o Arthur Cabral fazendo pivô e a infiltração do Danilo 1-0. Segundo gol, transição rápida com bola longa do Montoro para o Matheus Martins. Terceiro gol, construção com inversão, pegando o pior lado do Cruzeiro de forma inesperada para eles, mas para o Botafogo não. Infiltração novamente, gol de cabeça. Quarto gol, briga, disputa, Cruzeiro com a linha alta novamente, sofreu mais uma vez na disputa do Matheus Martins com o Fabrício Bruno, a bola sobrou para o Arthur, que conduziu bem, tinha possibilidade de dar o passe, preferiu cortar o goleiro Cássio para fazer o gol da goleada. 4-0 para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, com muita coisa acontecendo. Com o Nilton começando como zagueiro, terminando como volante, com o Santiago jogando de meia direita, volante, meia esquerda, com o Natan jogando como um ala pela esquerda, com o Marçal jogando na zaga pelo lado esquerdo, com o Barbosa dando aula na defesa, o Alan jogou bem,
O Danilo comeu a bola, jogou demais. O Montoro comeu a bola, jogou demais. E um Botafogo com um treinador potencializando atletas. O Danilo, a gente sabe que joga muita bola. O Montoro, a gente sabe que joga muita bola. Além de organizar o time coletivamente, e é só o início do trabalho, o Anselmo está potencializando peças outrora criticadas, muitas vezes com razão. O Natan ontem deu assistência, jogando como ala pela esquerda. O Matheus Martins fez um belíssimo gol, jogando como centroavante. O Arthur Cabral deu uma belíssima assistência. Importante, o Arthur fez um belíssimo gol. E assim o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0. Galera, eu vinha falando que no Campeonato Carioca o Botafogo estava bem, mas era o Volta Redonda, mas era o Bangu. Ontem foi o Cruzeiro, gente. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que acabou em dezembro. Nós estamos em janeiro. Final de janeiro, é verdade, mas estamos em janeiro. Vamos esperar o que também para comemorar uma grande vitória? O Botafogo vencer, sei lá, o PSG? Se bem que o Fogão já marretou o Paris Saint-Germain, mesmo no ano conturbadíssimo na Copa do Mundo de Clubes, 1-0 com gol do Igor Jesus, que ontem fez mais 2 pelo Nottingham Forest. Está voando. Alô, Ancelotti, em Igor Jesus, seleção brasileira, Copa do Mundo nele. E pelo que você viu do Danilo ontem no Nilton Santos, hein, Ancelotti? Copa do Mundo no garoto também. Mas John Textor, não é por isso que precisa vender o Danilo. E aqui eu faço o link para os outros temas do vídeo. Temos que comemorar goleada maravilhosa para cima do Cruzeiro. O Botafogo não vencia a Raposa havia muito tempo, estava indo para 10 anos. Ontem goleou, jogando muito bem. O trabalho do Anselmo bem observado, bem avaliado neste primeiro momento, que melhore cada vez mais. Os jogadores estão de parabéns. Os 17 mil botafoguenses que estiveram no estádio apoiaram a equipe até o fim, e isso é o correto. Agora, John Textor esteve no Nilton Santos, foi vaiado, criticado, faixas também contra o que vem fazendo o John Textor na atual gestão do Botafogo. E ele não veio só para ver a partida, teve reunião ontem, reunião quente, galera. O JP Fragoso em O Globo informou que o John Textor demitiu o Tairo Arruda do cargo de CEO, e o que segura o Tairo, uma liminar que também segura o John Textor como acionista majoritário do Botafogo. O Textor postou uma foto com o Tairo, Alessandro Brito, chamou o Tairo de irmãozinho, disse que ele não vai a lugar nenhum. Então o Textor tentando também desmentir de alguma forma informações que saem na mídia. Só que teve reunião ontem, teve reunião quente, muita gente do social chateada, muita gente da SAF chateada com as ideias que o John Textor está tendo para o Botafogo, a tentativa de trazer um empréstimo passando de qualquer jeito, da forma que ele quer passar. Galera, muito complicada a situação ainda fora de campo. Muitas discussões, sim. O Textor está muito longe de ter o prestígio que já teve com o clube social do Botafogo, com pessoas da alta cúpula da SAF. Então, muita dificuldade por parte dele também. Antes ele gravou uma entrevista para Botafogo TV, disse que ficou preocupado com as notícias que saíram na mídia com relação à possível venda do Montoro, a possível venda do Danilo. Foi informado pelo meu amigo Matheus Medeiros, do Glorioso Play, que John Textor estava negociando para vender Montoro e Danilo ao Nottingham Forest mais uma vez, time do Marinacci. O Botafogo, por enquanto, não conseguiu evoluir com as negociações entre Textor e Marinacci. E o Matheus informou que a venda seria por volta de 35 milhões de euros, falando a respeito dos dois atletas, o camisa 8 Danilo, o camisa 10 Álvaro Montoro. E o Botafogo tem dívida com o time do Marinacci, tem questão de comissão também com o empresário. O clube no final ficaria com 8 milhões de euros pelo Danilo e pelo Montoro. O John Textor falou que ficou preocupado com o vazamento e que tinha recebido uma proposta por eles havia pouco tempo e que a ideia seria vender, mas não nesta janela, e manter os jogadores aqui por mais tempo, trazendo por empréstimo. Uma situação meio complicada também. A justiça bloqueou
a possível saída de jogadores por enquanto do Botafogo. A SAF não pode negociar jogadores, um pedido na justiça por parte do clube social, e hoje deve ter mais reunião. O Textor ainda não deve ir embora na manhã desta sexta-feira, então deve ter reunião sim, e ele disse o seguinte: Fabiano, você botou no título sobre o Transferban. Pois é, disse que estava trazendo dinheiro próprio para pagar o Transferban, na verdade trazendo para dentro do Botafogo para pagar o Atlanta United, e está muito confortável com isso, muito tranquilo, mas que precisava da resolução também por parte do associativo. O associativo tinha que concordar, tem que concordar com o pagamento do Transferban. E passando por jornalistas, já ao fim da jornada, depois do jogo, o John Textor foi perguntado sobre o Transferban e falou o seguinte, foi sucinto: está resolvido. John Textor sobre o pagamento do Transferban, galera. Entre aspas, está resolvido. John Textor afirma que o Transferban está resolvido. Algumas fontes ligadas à SAF do Botafogo, ao clube associativo, não confirmam a informação. Não confirmam a informação do John Textor. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas tudo isso ainda não me parece perto de estar resolvido. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Beleza, galera? A qualquer momento eu volto, vídeo longo, mas muita coisa para falar. E hoje tem Placar Aberto, ao vivo na Placar, onde estou de segunda a sexta, às 13 horas, com os meus parceiros José Elan, André Garoni, Paparazzo e a Raíza Simplício, sempre muito comprometida com a informação, extremamente competente. Se inscreva então na Placar, se inscreva no Glorioso Play, onde estou com os meus amigos Thiago Graxê, Matheus Medeiros e Pedro Chiling. E aqui você também se inscreve deixando o like e ativando o sininho. Canal Fabiano Bandeira rumo aos 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu. 4-0. Fui. Fogo!